Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Ari e esse é o canal Sob a Luz do Evangelho. Michel Oliveira. O prazer em tentar nos descredibilizar o faz se apegar a qualquer situação, até mesmo ir dentro da instituição para fazer vídeos e ataques à própria instituição. A falta de discernimento em querer provar para si mesmo a sua inconstância e a insensatez frente à congregação cristã no Brasil. Vamos à reflexão, à crucificação. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte sobre eles, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para com os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, Rei dos Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Irmãos, esta aqui é a palavra que Deus tocou no meu coração para que a gente possa usá-la como reflexão neste vídeo, para que nós possamos refletir sobre o que acontece quando se quer que todas as outras pessoas tenham a salvação, quando se quer que, pelo amor daquilo que nós aprendemos de Cristo, querer transmitir para aquele que está nas trevas. Então, irmãos, muitas das vezes o que nós ganhamos é o peso da cruz que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Vamos ao vídeo, aí depois faremos aqui as nossas considerações. Claro que dentro da congregação cristã no Brasil, um lugar onde falaram que não podia se mais entrar, que Deus colocaria um anjo para não entrar mais nesse lugar. Falaram que pecador, cachorro, até cachorro entra. Estou aqui congregando para mostrar para vocês que isso não existe, isso é mentira, tá? Estou aqui também para mostrar para vocês que esse Deus não tem força nenhuma de expulsar ninguém, que isso aqui não é a casa de Deus. Isso aqui é apenas uma igreja, um templo, onde as pessoas se reúnem aqui para louvar, praticar a sua fé. Mas infelizmente o sistema religioso é assim. As pessoas fazem acepção de pessoas, mas Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que eu vim aqui provar para vocês que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele ama você, a mim e a qualquer outro. E Deus não precisa desse templo para amar o seu povo. Você é o povo de Deus. Deus não precisa de templo
mas ele permitiu existir o templo para que nos ajuntemos e o sirvamos com toda a verdade. E aqui o que nós estamos vendo, irmãos, é ele provando verdadeiramente que nós da congregação, nós não somos o que dizem, que as portas estão abertas para quem quiser entrar, para todos que quiserem ver e ouvir a palavra de Deus e acreditar nesse Deus maravilhoso que nós servimos. Irmãos, eu achei necessário ler todo o versículo do 21 ao 32, porque aqui está a nossa defesa do evangelho que o próprio Michel acabou de provar. E eu olho para o Michel Oliveira e logo eu me elevo em pensamentos, indo direto ao tempo da crucificação de Jesus. E é justamente, irmão, neste contexto que eu paro e eu medito o quão é difícil conduzir ou tentar conduzir as pessoas ao arrependimento, ou seja, a salvação de Cristo, irmãos. E por quê, irmão? Nós vemos pelo próprio Cristo que, ao querer levar-nos, aquelas pessoas, à salvação, ele ganhou a cruz. Mas pelo amor daqueles que o rejeitaram, irmãos, tudo se fez necessário. E não poderíamos alcançar de Deus a misericórdia se não fosse por esse sacrifício de Cristo, irmãos. Porque ele sabia que ele precisava passar por este sacrifício. E é por isso que eu falo e afirmo, somente aqueles que abrem o seu coração verdadeiramente ao arrependimento é que tem vida em Cristo. E Michel Oliveira, ele demonstrou-se como aqueles homens que, apregoados na cruz, ao lado de Jesus, um deles obteve perdão, enquanto que o outro, na sua incredulidade, restou-lhe as trevas. Eu temo pela vida do nosso amigo Michel. O outro, ainda que angustiante a situação vivida naquele momento, ele preferiu olhar para Jesus, arrependeu-se e creu que ao seu lado estava aquele que poderia lhe dar a vida, e mesmo após a morte, voltou-se a Jesus e na mesma hora obteve de Cristo a promessa da salvação. Ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Glória seja dada ao nome do Senhor, irmãos. Aleluia! Bendito é o Santo Deus. E por que, irmãos, eu falo isso? É porque a falta de fé, a ignorância, junta à prepotência, o fez acreditar que ele, Michel, tem o direito de ir dentro da congregação para nos afrontar mediante a nossa fé. Seria muito melhor se ele tivesse ido com um espírito de humildade para sentar e ouvir a palavra de Deus. Esteve ao nosso lado 25 anos um dia, mas se deixou levar pelo mundanismo, se rebelou contra a igreja e, contaminado pelos críticos, hoje fala mal da congregação cristã por não ter conseguido se manter na instituição dado a sua inconstância. Foi amigo do calvinista Josafá Agra, mas parece que ambos estão em vias de guerra. Não há entendimento entre eles. Inclusive, o seu ex-amigo o chama de herege. Devemos dar credibilidade a isso, irmãos? A verdade sempre aparece e não nos deixa confundidos, porque esses que tentam nos atacar sempre caem por terra. Ele, em seus vídeos, fala várias inverdades sobre o que o ministério fala aos irmãos. Michel Oliveira, em seus vídeos, também diz que não quer arrancar nenhum irmão da congregação. No entanto, nos chama de imoral. Mas vamos ver aqui, irmãos, o que o Josafá Agra falou a respeito dele, e aí a gente retorna aqui à nossa consideração. Ele estava fazendo um comentário aqui, aí ele pegou e falou a respeito do Michel. Como vocês sabem, o que eu falei aqui não foi eu que falei, mas foi o próprio Josafá que chamou o Michel de herege. Vamos ouvir. Ficar em paz, somente orar, né? A gente não vai falar nada. Então, esse senhor aqui,
já vem de longa data fazendo ataques aqui ao meu canal. Isso é covarde, né? Nesse vídeo aqui de não falar o meu nome, mas ele já mencionou meu nome em outros momentos, né? Ele me equiparou, né? Ele falou que tem tanto conteúdo bom na internet. Aí foi falando o nome de alguns pregadores, alguns teólogos, falou assim: mas vocês ficam entre o fulano de tal, que é um bom pregador, e Michel Oliveira e Josafá Agra. Ainda me colocou no mesmo patamar do herege do Michel Oliveira. Vocês viram aí, irmãos? Ele acabou aí chamando o Michel de herege. Para vocês verem, irmão, o grau de respeito que eles têm, porque eles saíram da congregação, eles eram da congregação e agora eles estão sem igreja, passaram por outras igrejas e agora estão sem igreja, e ao invés deles cuidarem da vida deles, fazerem vídeo para a edificação das pessoas, eles fazem vídeo para nos atacar. Então, irmãos, só nos resta também fazer vídeo para não contra-atacá-lo, mas defender nós, irmão, dessas mentiras que eles falam, dessas inverdades que eles estão falando a nosso respeito. Irmãos, e é por isso que o Michel, em seus vídeos, ele também diz que ele não quer arrancar nenhum irmão da congregação. E, no entanto, irmão, eles nos chamam, como eu disse, de imoral, sem o mínimo respeito pela instituição. Por isso é que ele não permaneceu conosco, porque o verdadeiro crente entende bem o que é seguir os mandamentos da palavra de Deus. O verdadeiro crente, ele creu no sacrifício da cruz e aceita os mandamentos de Cristo. Quando Cristo edificou a sua igreja ao falar: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 16 a 19. E nós, irmãos, da Congregação Cristã no Brasil, nós somos parte dessa igreja pela fé, e não pela alvenaria, o prédio, ou o nome. Para nós, o nome é apenas uma referência e que separa-nos de alguns que não levam o evangelho a sério. Tem muitas igrejas que só praticam heresias verdadeiras dentro delas, irmão. Então, a congregação é separada dessas igrejas, para que aqueles que um dia foram blasfemos, pecadores, avarentos, fornicadores e tiveram todo tipo de pecado, se ajuntem e adorem aquele que os perdoou, e por isso Jesus, mesmo sendo crucificado, pediu para o Pai: Pai, perdoa os meus acusadores. E é por isso, amigo Michel, que nenhum irmão te colocou para fora da igreja. Mesmo você estando aí criticando os irmãos com o maior cinismo, basta olharmos em sua face que é perceptível, é notável a prepotência, a arrogância e a sensação de superioridade. Vemos isso quando o gigante Golias desafiou o povo Israel, em 1 Samuel, no capítulo 17. Mas a nossa resposta a você é: você vem a nós com lança e escudo e dardos, e tentando arrancar aí, quem sabe até um processo, uma agressão por parte de algum irmão, por ver você nos atacando dentro da igreja. Porém, os irmãos, eles estão arraigados em Cristo, não cedem aos anseios do maligno. E é por isso que nós, irmãos, nós vamos a você, Michel, em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos Exércitos, e te falamos: sente-se conosco, arrependa-se, assista ao culto e converta verdadeiramente o seu coração, mesmo depois de 25 anos que você passou dentro da congregação e não abriu o teu coração para estar conosco, porque se tivesse aberto, estaria conosco até o dia de hoje. Eu tenho o mesmo tempo de congregação de você e não estou pensando em sair. O verdadeiro crente, ele sabe que a manutenção do afeto devotado não é um assunto de mero desejo à vontade. Cristo é quem nos dá os dons, é o Senhor Jesus que nos ajuda através da influência de seu Espírito gracioso, seu Espírito Santo, para vencermos a debilidade e a inconstância de um coração caído. Essa é a realidade, amigo Michel. Por isso, só estão saindo da congregação somente aquelas pessoas que não querem viver uma vida de consagração, porque descobriram que podem viver com um pé dentro de determinada igreja
e o outro no mundo, sem a responsabilidade com os mandamentos da palavra de Deus. Querem viver de qualquer maneira e ir na igreja como se fosse um clube que você vai de vez em quando, passear, curtir um final de semana. Essa é a verdade. Aí vem depois e falam que estão na graça imerecida, não sabem que caminharão para o inferno, porque a graça imerecida só alcançam aqueles que se arrependem dos seus pecados. Foi o que aconteceu com a mulher que fora pega no ato de adultério. Todos bastam pegar aqui as suas sagradas escrituras e leem. Cadê os seus acusadores? A mulher olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Jesus falou, nem eu te acuso. Ide e não peques mais. Essa é a condição da graça imerecida, irmão. Eu era, agora não sou mais. Eu fazia, agora eu não faço mais. João capítulo 8, versículo 10. Nós queremos estar perto do coração do Salvador. Queremos estar constantemente à vista de seus olhos, ocupados tão diligentemente em seu serviço e tão nitidamente associados com a obra do seu abraço, do seu braço poderoso, de tal maneira que sempre recebemos dele os sinais e a evidência de sua aprovação e afeto. E o que muitos, infelizmente, não conseguem sentir por não ter um coração verdadeiro voltado ao Rei dos Reis. O maior e inestimável de todo o amor é descrito em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 3. É uma chama veemente, nada pode resistir e tirar aquele que verdadeiramente buscam a Deus. Nós estamos em volta dessa chama, Michel, e nós queríamos muito que você estivesse conosco, porque nós temos a graça do Filho de Deus dentro da congregação cristã no Brasil. Nós temos a sua graça, que é o seu santo evangelho, e por isso somos atacados por pregar a Cristo, por vivermos sob a sua lei e doutrina. Ele tomou o lugar dos transgressores, tomou o nosso lugar. Por isso, nós nos ajuntamos como igreja para agradecê-lo por nos dar esse direito à salvação, por ter tomado o nosso lugar de pecador na cruz. Nos deu a oportunidade do arrependimento. Seremos salvos por sua misericórdia. Irmãos, amigos, chegamos mais uma vez ao final desse vídeo. Não esqueçam de dar o like de vocês, o joinha, para que o canal cresça, ok? Eu tenho muita vontade de falar com todos vocês aí ao vivo, fazer live, mas ainda não estou podendo. Então vocês, se puderem me ajudar, se vocês puderem aí me ajudar a chegar a 1000 inscritos, eu acredito que depois de 1000 inscritos eu já posso poder fazer live, ok? Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês, dai o like, façam bastante comentário, ok? E, mais uma vez, que a paz do nosso eterno glorioso Deus esteja não somente na sua vida, mas na vida de todos aqueles que almejam e buscam pela a misericórdia, o perdão e a salvação do nosso Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.